Bom, falar de nutrição, a primeira coisa que eu gostaria de relembrar você é: evite excesso de restrições, evite dieta hipocalórica, evite dieta low carb, evite dieta cetogênica. Preste atenção quem é o tipo do paciente que está sentado ali na tua frente. Se tu pega um paciente ansioso e tu coloca uma dieta cetogênica para esse cara pode piorar a ansiedade e desenvolver, por exemplo, uma depressão, tá? Obviamente que isso não acontece a curto prazo, mas tu deixa. Eu conheço gente que passou aí de low carb por muitos e muitos meses, e talvez até anos, tá? Então, muito cuidado com isso. Caloria, carboidrato. Depois, a gente tem que pensar no eixo intestino-cérebro. Que, falar a verdade para ti, o intestino, ele não funciona muito bem com a questão da dieta low carb ou com a dieta extremamente cetogênica. Por quê, Daniel? Porque eu vou dar uma quantidade muito baixa de fibra. E antes de você pensar em qualquer coisa de probiótico, eu vou falar aqui de probiótico, cara, pense em dar fibra, tá? Eu preciso de fibra, eu preciso do pré-biótico antes do probiótico, tá? Perfeito? Então vamos lá. Os efeitos da microbiota intestinal no sistema imunológico, ele acabou atraindo muito, né, o olhar aí de muitos cientistas, tá? E, obviamente, essa publicação aqui é uma publicação muito bacana, né, do eixo intestino-cérebro, fazendo um link aí, né, com a depressão. Vamos entender como é que funciona isso? Existem diversos mecanismos que influenciam o sistema nervoso central a partir da nossa microbiota. Como, por exemplo, alterações no conteúdo microbiano, né? O cérebro ele consegue perceber isso, tá? Excesso, a exacerbação do estímulo imunológico, quando eu tenho ali, por exemplo, uma maior permeabilidade intestinal, ativação de vias neurais, existe, né, essa conexão entre o cérebro e o intestino, principalmente por esse mocinho aqui, pelo nervo vago. Metabolismo do triptofano. O metabolismo do triptofano no intestino, ele gera um composto, tá? Que é um composto extremamente relacionado, um indol, que é extremamente relacionado, e esse indol, ele gera um ácido chamado ácido 3-indol propiônico. Esse ácido, ele é extremamente relacionado às defesas antioxidantes e proteção neuronal. Então, o metabolismo do triptofano é extremamente essencial também aqui no intestino. Além disso, essa relação, se está benéfica ou se está maléfica, uma eubiose ou uma disbiose, afeta também respostas hormonais intestinais, como, por exemplo, a produção do polipeptídeo inibidor gástrico, do GLP-1, do PYY, que vão lá no nosso sistema nervoso central, né, lá principalmente no nosso núcleo arqueado, controlar a questão de fome e de saciedade. Além disso, como por exemplo, outros metabólitos também, né, gerados aí por bactérias e gerados também, obviamente, pelos carboidratos, pela fermentação dos carboidratos, que são os ácidos graxos de cadeia curta, ok? Bom, com certeza você já ouviu aquela frase que hoje em dia parece até clichê. 90% da serotonina ela é formada no nosso intestino. Mas vamos entender como é que isso acontece? Apresento para você, se você não conhecia ainda, as células enteroendócrinas. Vamos entender um pouquinho onde é que elas estão e o que é que elas fazem. Veja só, essas células enteroendócrinas, elas estão tanto no estômago, aqui como célula D, como célula G, essa mocinha e essa mocinha, e elas também estão no nosso intestino. E realmente elas representam de 90 a 95% da serotonina circulante, tá? Que é proveniente do nosso trato gastrointestinal. Então não é só do intestino, mas sim do nosso trato gastrointestinal, estômago e intestino. Mas não é só serotonina que ela também produz GIP, GLP-1 e PYY, né, que são, como eu disse para você, mediadores neuroendócrinos que têm importância muito grande aqui no nosso sistema nervoso central, com relação do humor e até mesmo com o nosso comportamento. Bom, uma coisa que eu ia comentar com você é que essa serotonina, né, produzida aqui pelas nossas células enteroendócrinas, tá, elas podem ter ação, né, a nível de intestino, principalmente estimulando aí a motilidade intestinal, tá? E além disso, essa disbiose, muitas vezes causada pelo excesso de açúcar, pelo excesso de produtos industrializados, pela exposição excessiva
a antibióticos, pela exposição excessiva a ácidos graxos saturados que levam à disbiose, e por conta de acontecer essa disbiose, aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, é que o uso de alguns probióticos pode, obviamente, ajudar na redução desses sintomas do paciente com depressão, ok? Então, se eu tenho aqui um funcionamento saudável do meu intestino, regular do meu intestino, eu tenho também um funcionamento saudável do meu cérebro, né? Ou seja, níveis normais de citocinas pró-inflamatórias, de células e de mediadores de inflamação. Se eu tenho um funcionamento anormal do meu intestino, se eu tenho uma disbiose, eu tenho uma alteração no meu comportamento, na minha cognição e até mesmo nas minhas respostas emocionais. Por quê, Daniel? Porque eu tenho níveis aumentados de células do sistema inflamatório e também de mediadores inflamatórios, como citocinas pró-inflamatórias. Aí é que entra os nossos probióticos, que os probióticos, eles têm a capacidade de reduzir citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, olha que interessante, a IL-6 é uma citocina pró-inflamatória que mais estimula